Namastê, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês como está sendo esse processo de gravar os vídeos, as dificuldades que eu venho enfrentando e as reflexões que eu fiz sobre o porquê de eu ter feito esse canal no YouTube. Eu comecei a refletir sobre o real motivo, né? Qual foi o meu impulso? Como eu disse, a quarentena me influenciou bastante a fazer, porque eu estava um pouco parada em casa, sem ter muitas atividades, né? Então foi um momento legal que eu achei para fazer os vídeos, mas também eu comecei a perceber que os vídeos eram uma demanda muito minha também. Ao longo da minha vida, eu enfrentei algumas questões por ser mulher e por ser uma mulher jovem no meio acadêmico, por exemplo, né? Então, o que eu vinha notando? Que em todos os lugares que eu trabalhei, que eu fui sempre muito privilegiada por trabalhar em locais que sempre foram da minha alçada, eu sempre trabalhei dentro dos ambientes de educação, dentro dos ambientes de saúde mental, e eu vinha percebendo que nesses lugares, não só nesses lugares, tá, gente? Existe uma hostilidade com mulheres, jovens principalmente, que estão no meio acadêmico. Então, eu sou colocada sempre à prova sobre se eu sei realmente do que eu tô falando, o que são minhas áreas de formação. Principalmente homens, 90% das vezes é homem, me pergunta: você sabe que conceito é esse que você tá falando? E aí eu vou e falo: sim, eu sei o conceito que eu tô falando porque é o conceito que eu estudo, né? Do meu teórico de estudo, é da minha pós-graduação. E aí, não, você não sabe. Você tem que estudar mais. Olha, é só dar um Google aqui que dá pra ver que você não sabe do que você tá falando. Mesmo eu falando que eu sou formada nisso, que é o meu material de estudo, tá lá uma discussão sobre teorias, eu começo a falar e eu sou interrompida, sempre. Outra coisa, eu acabo de entrar em um ambiente de trabalho novo, começo a implementar as minhas didáticas e vem uma pessoa do além falar: Você não sabe do que você tá falando, você começou agora. Você começou agora. e eu falo: não, eu trabalho há 10 anos com educação, eu trabalho há 11 anos, eu estudo arte-terapia, eu estudo arquétipo, eu estudo todas essas coisas, mas não, Você começou agora, olha pra você, olha a sua cara. Você entrou agora, você tem que ouvir, você tem que aprender. né? Então sempre os meus conhecimentos foram colocados à prova pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ser jovem, principalmente também pelo fato de eu ser da periferia. Em certos ambientes que eu vou, se eu começo a falar sobre as minhas experiências que são do lugar de onde eu vim, eu também sou silenciada. E eu já ouvi falar até coisas do tipo: você não deveria estar aqui, aqui não é o seu lugar. Eu comecei a notar que isso foi de fato me silenciando, que isso foi de fato me dando uma baixa autoestima sobre quem eu era e sobre as minhas potencialidades. E eu tenho de fato muito a aprender no meio acadêmico, eu tenho de fato a aprender muito no meio educacional, no meio da saúde mental, mas eu comecei a me deixar acreditar que eu não sabia nada e que eu tinha que só escutar e só escutar. Então, fazer o canal no YouTube, e hoje eu percebo que foi de uma maneira inconsciente, foi também uma das maneiras que eu encontrei de mostrar que não. Aquele discurso que eu tive no primeiro vídeo, né, não tinha nada a ver com física quântica, e depois eu fui perceber de cada um ser um universo, eu continuo acreditando que sim, que cada um é um universo, e que o meu universo tem muito a desempenhar aqui na Terra, como todos os outros universos que também existem aqui na Terra. Então, fazer esse canal foi uma forma de mostrar para o universo, né, e receber do universo toda a contribuição que eu venho tentando implementar aqui. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Sobre se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo, se está dando para entender do que eu estou falando, se a luminosidade está boa, se não está. Esse livro vai te ajudar na sua pesquisa. Tudo isso é muito bem-vindo. Algumas dificuldades que eu venho enfrentando, né, que eu venho percebendo. Como eu disse pra vocês, eu moro na periferia de São Paulo, então aqui tem muito barulho. Tem o barulho porque eu filmo dentro da minha casa, dentro do meu quarto, e eu moro com a minha família tem os seus afazeres, eles fazem barulho normalmente. Tem o barulho dos meus vizinhos, que tem crianças pequenas. Tem o barulho lá fora do carro do ovo, do carro do churros, do carro do pintinho Pio. Tem o barulho dos cachorros, eu tenho 2 cachorrinhas lindas que eu amo, mas que elas latem bastante. Então,
não é um ambiente assim tão propício para eu gravar quando eu quiser. Eu tenho que ficar muito à mercê se o ambiente está favorável. É por isso que eu não consigo gravar vídeo sempre. Uma outra coisa também que eu fiquei meio receosa, né, em fazer o canal. Eu sou professora da rede pública. E aí, e se os meus alunos verem? Meus alunos não vão entender, mesmo eles já tendo um pouco mais de idade, né? Porque eu falo muito das minhas questões com a magia, da espiritualidade, os outros trabalhos como taróloga. E depois eu percebi que não, que essa aproximação não é um problema. Nós, como educadores, falamos tanto para os nossos alunos serem eles mesmos, acreditarem em si mesmos, acreditarem nas suas potencialidades. Não deveria ser um tabu pra gente também mostrar que nós temos fragilidades, também mostrar que nós temos outras coisas além da sala de aula, né? Que muitas vezes os alunos pensam que a gente, professor, você só dá aula, como se isso fosse pouco, né? E tá sendo muito boa essa experiência de partilhar um pouco do meu universo com vocês. Quero continuar com isso, espero continuar mesmo quando as atividades voltarem. Namastreta, continuem comigo, dando seus feedbacks que têm me ajudado muito.